Quando você pensa em Síria, provavelmente imagina apenas guerras que aparecem no noticiário. Mas e se eu te contar que este país já foi palco de algumas das maiores invenções da humanidade? Do primeiro alfabeto até a cidade mais antiga do planeta ainda habitada, a Síria vai te surpreender muito mais do que você imagina. Hoje, vamos explorar fatos extremos e surpreendentes sobre esse país riquíssimo em história, cheio de mistérios e tradições que você provavelmente nunca ouviu falar antes. Antes de começar, já deixa seu like e se inscreve no canal para continuar descobrindo curiosidades incríveis sobre países asiáticos. Quantos desses fatos você já conhecia? Conta nos comentários. E agora me diz, que horas são aí onde você está assistindo? Preparado para essa viagem incrível? Então vamos lá! Fato 1. História marcante. Damasco não é apenas uma cidade antiga, ela é oficialmente reconhecida como a cidade continuamente habitada mais antiga do planeta, com registros históricos que ultrapassam 11 mil anos. Imagine andar pelas mesmas ruas onde já caminharam imperadores romanos como Júlio César, líderes muçulmanos como Saladino e viajantes da antiga Rota da Seda. Além disso, Damasco foi conhecida durante séculos como a Cidade do Jasmim, pela quantidade impressionante dessa flor que ainda hoje enfeita os jardins e pátios. Outro detalhe curioso é que o aço damasceno, usado em espadas lendárias por sua resistência e beleza, teve origem aqui, e até hoje os cientistas ainda discutem o segredo da sua fabricação. Damasco também é famosa por sua arquitetura impressionante, como a Grande Mesquita dos Omíadas, construída sobre um antigo templo romano dedicado a Júpiter, que depois virou uma igreja bizantina até ser transformada em mesquita. Poucos lugares do mundo guardam em um só edifício tantas camadas de civilizações diferentes. Como você se sentiria ao caminhar por ruas que testemunharam tantos séculos de história, cheias de mistérios que ainda permanecem sem resposta? Fato 2. Cultura e hábitos surpreendentes. A hospitalidade síria é um dos aspectos mais impressionantes da cultura local. Você sabia que é comum, mesmo para desconhecidos, serem recebidos com uma mesa cheia de doces, chá e café como forma de acolhimento? Na Síria, existe até um ritual na hora de servir o café árabe. A xícara nunca deve ser cheia até a borda, porque isso simboliza que o convidado é livre para recusar mais sem ofender o anfitrião. Um gesto simples, mas cheio de significado cultural. As famílias sírias são muito unidas e reuniões familiares são um pilar essencial, especialmente durante as refeições. Essas ocasiões não são apenas para comer, mas para compartilhar histórias, cantar músicas tradicionais e reforçar laços. Durante o Ramadã, por exemplo, as ruas ficam iluminadas, as mesas se enchem de pratos típicos e a sensação de comunidade é ainda mais forte. Você consegue lembrar a última vez que foi tão bem acolhido por alguém? Fato 3. Gastronomia e comidas exóticas. A culinária síria é uma viagem de sabores. O kibenayé, feito com carne crua, trigo e especiarias, é um prato tradicional que exige confiança e frescura absoluta nos ingredientes. Mas não é só isso. Pratos como o tabule, à base de trigo, salsa e hortelã, são considerados verdadeiros símbolos da dieta mediterrânea saudável. Você sabia que o pão mais antigo já descoberto por arqueólogos tem mais de 14 mil anos e foi encontrado na região que hoje é a Síria? Esse achado mostra que os sírios estão entre os primeiros povos do mundo a transformar grãos em alimento básico. E outro detalhe curioso é que o falafel, hoje mundialmente famoso, teve sua origem nas ruas sírias muito antes de conquistar o mundo. E há quem diga que até mesmo a primeira receita escrita de cerveja tem ligações com o antigo território sírio. Já experimentou algum desses pratos típicos? Fato 4. Turismo e pontos turísticos famosos. Palmira, conhecida como a Pérola do Deserto, é um patrimônio mundial da Unesco e um exemplo fascinante de cidade histórica. Fundada por volta do século I d.C., ela prosperou como ponto estratégico da Rota da Seda, conectando Roma, a Pérsia e o Oriente. Suas colunas monumentais e o Templo de Bel impressionavam até os maiores arquitetos da antiguidade. Outro ponto turístico imperdível é o Crac des Chevaliers, uma fortaleza medieval quase intacta, construída pelos cruzados e considerada uma das fortalezas mais bem preservadas do mundo. O escritor Lawrence da Arábia
chegou a descrevê-la como o castelo mais magnífico já construído. E não podemos esquecer a cidadela de Alepo, outro patrimônio da humanidade que já resistiu a invasões mongóis, terremotos e guerras. Visitar esses locais é como entrar em uma máquina do tempo. Você visitaria uma fortaleza medieval tão bem preservada e carregada de histórias? Fato 5. Qualidade e custo de vida. Apesar dos desafios causados pelos conflitos recentes, viver na Síria atualmente pode ser surpreendentemente acessível. Moradia, transporte e alimentação têm custos muito inferiores comparados a outros lugares do mundo. Um detalhe curioso: a moeda local, a libra síria, perdeu muito valor nos últimos anos, o que torna a vida barata para quem vem de fora, mas também gera enormes dificuldades para a população local. Ainda assim, mercados tradicionais, chamados de souks, continuam oferecendo frutas, especiarias e tecidos, por preços muito baixos em comparação a países vizinhos. Muitas famílias conseguem viver com valores que em países mais desenvolvidos não cobrem sequer as despesas básicas. Como seria viver em um lugar onde o custo de vida permite uma qualidade de vida melhor, com menos recursos, mas ao mesmo tempo exige criatividade para superar as dificuldades? Fato 6. Estilo de vida e dia a dia. Os sírios equilibram tradições antigas com uma vida moderna. O dia a dia em cidades como Damasco ou Alepo incluem idas a mercados históricos, cafés tradicionais e encontros em parques públicos. Um detalhe interessante: é muito comum ver famílias inteiras fazendo piqueniques em praças e jardins públicos. Eles levam comida feita em casa, chaleiras para o café e até narguilés para relaxar e conversar por horas. Além disso, a música é parte essencial do cotidiano. Instrumentos como o oud, semelhante a um alaúde, e o kanun, um tipo de harpa, acompanham reuniões e festas familiares. Você já imaginou viver em um local onde a vida comunitária é tão valorizada e cada encontro vira uma celebração? Fato 7. Recordes e fatos extremos. A Síria abriga o maior mosaico do mundo, medindo mais de 600 metros quadrados, encontrado na cidade de Apameia. Cada pedacinho dessa obra de arte conta uma parte da história antiga. Outro recorde extremo é o calor intenso do deserto sírio, onde temperaturas chegam a mais de 50 graus Celsius, tornando-o um dos lugares mais quentes e inóspitos do planeta. Curiosamente, apesar desse clima severo, comunidades beduínas ainda vivem e prosperam nessas regiões, mantendo tradições milenares de sobrevivência no deserto. Como você acha que seria enfrentar um calor assim extremo enquanto tenta viver em pleno deserto? Fato 8. Curiosidades extremas. O alfabeto ugarítico, o mais antigo da humanidade, foi encontrado na antiga cidade de Ugarit, na Síria, e data de cerca de 1500 a.C. Esse sistema de escrita influenciou diretamente o desenvolvimento dos alfabetos modernos. Outra curiosidade, a cidade de Alepo é mencionada em textos que remontam a 5000 a.C. E seu nome aparece em registros de quase todas as civilizações da região. E a Síria também já registrou algumas das temperaturas mais extremas do Oriente Médio, além de ter sido palco de terremotos devastadores que mudaram a geografia local. Como você se sentiria enfrentando não só o calor escaldante, mas também um lugar onde a natureza sempre impôs grandes desafios à sobrevivência humana? Fato 9. Tradições únicas e festivais. Festivais como Eid al-Fitr e Eid al-Adha são essenciais para entender a cultura síria. São celebrações que envolvem grandes reuniões familiares, orações coletivas, trocas de presentes e banquetes fartos. Além disso, em Latakia, o Festival das Flores atrai milhares de pessoas todos os anos, celebrando a beleza da primavera e reunindo artistas, artesãos e famílias inteiras em um evento colorido. Outro evento curioso é o Festival de Música de Damasco, que une tradições árabes com influências modernas, atraindo músicos de várias partes do mundo. Você conhece algum festival assim tão fascinante e cheio de significados culturais? Fato 10.
Artesanato e arte. O artesanato sírio é reconhecido internacionalmente pela qualidade e beleza dos seus tapetes, tecidos e mosaicos. Em Damasco, por exemplo, ainda é possível encontrar artesãos que produzem o famoso trabalho em madrepérola, usado em móveis e caixas decorativas. A arte do vidro soprado, que remonta ao século I a.C., continua viva e é passada de geração em geração. Muitos dizem que a técnica nasceu exatamente na região de Damasco, antes de se espalhar pelo mundo romano. Você já pensou em aprender uma técnica tradicional que atravessa séculos e ainda encanta pessoas em todo o mundo? Fato 11. Contribuições globais. Poucos sabem que Steve Jobs, cofundador da Apple, tinha ascendência síria. Seu pai biológico nasceu em Homs, antes de emigrar para os Estados Unidos. Mas não para por aí. Durante séculos, a Síria foi um dos pontos mais importantes da Rota da Seda, facilitando trocas comerciais, culturais e científicas entre Oriente e Ocidente. Sem essa ponte, muitas invenções talvez nunca tivessem chegado à Europa. Você imaginava que a Síria teve um papel tão decisivo na história do comércio mundial e até na tecnologia moderna? Fato 12. O futuro e reconstrução. Atualmente, a Síria enfrenta desafios significativos na reconstrução das cidades após anos de conflitos. Mas o que impressiona é a resiliência do povo sírio. Projetos locais e internacionais buscam revitalizar áreas históricas, como a cidade velha de Alepo e o mercado de Damasco. Muitos jovens sírios estão redescobrindo tradições antigas, como a música e o artesanato, para reconstruir sua identidade cultural ao mesmo tempo em que sonham com um futuro mais moderno e conectado. Você acredita que a Síria poderá recuperar sua antiga grandeza e voltar a ser uma das grandes joias culturais do mundo? Agora me conte, quais desses fatos foram novidade para você? Curta, comente e compartilhe este vídeo para mais curiosidades incríveis sobre países asiáticos. E me diga nos comentários, qual país você gostaria de ver no próximo vídeo? Até a próxima viagem cultural!